Nós vamos fazer um exercício de autoconhecimento agora, refletindo sobre mensagens que eu trouxe para a gente conversar nesse momento. Eu sou Carlos Medeiros e este é o canal Nexo, Curadoria de Conhecimentos Espirituais. Nós preparamos aqui para o nosso encontro algumas reflexões sobre autoconhecimento, que eu vou ler para vocês. Em 10 passos, a gente pode construir um modelo de autoconhecimento muito interessante para as nossas vidas. O primeiro passo é a ação. E no que ela consiste? Vamos refletir com a gente. Sem dúvida, como nos disse Jesus, a árvore torna-se conhecida pelos seus frutos. Aquilo que o homem é, tende a exteriorizar-se em forma de atitude. O que ele termina por fazer é resultante da luta que trava interiormente. A rigor, ninguém consegue agir sem convicção e ideal. Trigo e joio coexistem na gleba da alma humana. A escolha do que fazer sempre lhe pertence, e a responsabilidade também. A ação é a moldura do retrato moral da criatura encarnada. Por uma única atitude, digna ou leviana, o homem não pode formar um perfeito juízo nem de si, nem dos outros. Ora, é claro, somente pela soma de o resultado de todas as suas ações. Já pensou nisso? Essa é a ação. O segundo passo é a intenção, que eu vou ler para vocês também, para a gente refletir. Intenção. O que vem a ser intenção? Se a ação é a moldura do retrato moral da criatura encarnada, a intenção é a sua própria face. Se por vezes o espírito se disfarça através da ação, pela intenção ele se revela. O bem sem o propósito do bem não é o bem genuíno. O que o homem pensa é aquilo que pretende. O que faz pode ser pretexto. Sem que ele escute os seus pensamentos mais íntimos, jamais saberá quem é. Assim, comece, pois, no que faça, a observar o modo com que você faz. E é verdade, né? O pensamento sempre precede a ação. Agora, o resultado de tudo isso não está só na ação, está na intenção. Com que intenção nós tomamos determinada atitude? Com que objetivo? A intenção, então, é o retrato realmente moral da criatura. O terceiro passo a gente chama de teoria e prática. Em seu processo de autoconhecimento, o homem não deve se isolar. Em contato com o próximo, é que se lhe revelam facetas desconhecidas do próprio eu. Por assim dizer, a introspecção é a parte teórica do que o homem busca saber a seu respeito. Quanto mais se propõe, ele mais se expõe. A chamada centração só se justifica pela descentração, ou seja, pela altruística saída do homem de si. Na verdade, ninguém se ilumina sem fazer com que a luz se lhe projete ao redor. Torna-se indispensável que o homem desça do monte de sua transformação espiritual. Se não jorrasse das entranhas da terra, a fonte não passaria de um poço de águas estagnadas. Precisa ter teoria e prática, senão nós não teríamos... Tudo aquilo que a gente faz de melhor não teria razão de ser. E ele continua dizendo aqui que o homem solidário jamais será solitário. Essa é a teoria e prática. O próximo passo é um chamado para que nós façamos luz, que nós brilhemos onde nós estivermos. Haja luz. Sem que se traduza na prática, o conhecimento não se justifica. Aliás, quem verdadeiramente conhece, age. Conhecimento teórico é conhecimento de superfície. A fé que não transpira é uma inútil aspiração da alma. Olha que coisa. Para que houvesse vida,
O Verbo se fez ação. Disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Por que, afinal de contas, haveria o Criador dotado de mãos a criatura? Por que Deus nos dotou de mãos? Para trabalhar, para fazer, para usá-la. Quem conhece, conhece por ouvir dizer. Quem sabe, sabe porque tomou a decisão de fazer. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, diz o Evangelho. A parte mais importante do conhecimento de si, o homem encontrará interagindo com os semelhantes. Já pensou nisso? Interessante, né? Mas é importante a gente levar em consideração que a gente precisa estar diante do espelho para a gente se desnudar de verdade como nós somos. E o próximo passo a gente chama diante do espelho. Diante do espelho da consciência, o homem deve se examinar sem subterfúgios, sem procurar justificar-se em seus equívocos. Analisar-se, no entanto, sem que se deprima e, consequentemente, se anule em sua capacidade de superação. Não subestimar-se, nem superestimar-se. Concentrar esforços em seus pontos falhos. Não desistir de recomeçar todos os dias. Sobretudo, observar o seu bom humor e o seu otimismo diante da vida. O excessivo temor que o homem tem da morte o induz a excessivo apego às coisas imediatas e transitórias da existência humana. Se sentir parte integrante da criação divina, reconhecerá que nada do que lhe suceda será capaz de lhe fazer cessar o direito de viver e de ser feliz. Sentirá, então, que tudo mais ainda lhe pertence, pela justa medida do seu desprendimento do que imagina possuir. Só que toda essa luta, todo esse esforço por se autoconhecer, para que a gente possa entrar em harmonia conosco mesmo e com as pessoas, gera um conflito. Esse conflito é inevitável e é esse tema que nós vamos pensar agora, esse é o próximo passo. O conflito inevitável. No caminho do autoconhecimento é repleto de percalços. A princípio, à medida em que avance no conhecimento de si, o homem se surpreenderá com o quase total desconhecimento que revela do seu próprio eu. É verdade, quanto mais a gente se busca, mais a gente não se conhece. Mais você descobre que tem pontos que precisam ser descobertos. É que até então ele nunca havia se introjetado. Há milênios desde que vive fora de si. Os seus sentidos físicos o colocam em contato com o mundo exterior. A cultura materialista, que lhe nega a essência e a formação religiosa que lhe situa o céu alhures, o escravizaram a interesses subalternos. O ter sempre oprimiu e sufocou o ser. Não é realmente fácil essa reorientação do sentido da vida a que o homem vem aspirando. Não é fácil. O conflito se faz inevitável. Narra-nos no Evangelho que de sua entrevista com Jesus, o jovem rico retirou-se triste, porque para alcançar a vida eterna não se sentia capaz de maior renúncia. Nossa próxima reflexão são exercícios espirituais. Esse é o tema da nossa reflexão. Exercícios espirituais. Vejam que exercícios interessantes. Um prato de sopa ao faminto, uma visita ao doente, uma palavra de ânimo aos desesperançados, um minuto de atenção a quem necessite ser ouvido, uma gentileza na via pública, um sorriso, ainda que discreto, a quem há muito esteja esperando por ele, um gesto de reconciliação com o adversário, um único passo à frente, a cada dia, buscando ser mais útil. Eis alguns diminutos exercícios espirituais que aos poucos ensejarão ao homem maior intimidade com o bem. Jesus comparou o reino dos céus a um homem que semeou boa semente em seu campo e, em outra oportunidade, afirmou que nada seria impossível àquele que tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda. O que você tem achado dessa reflexão? Legal, né? Temos mais aqui para a gente terminar. Traço de união. Entre Deus e o homem está colocado o próprio homem. O próximo é o seu traço de união com Deus. Ninguém verdadeiramente chegará às profundezas de si sem que saia das profundezas de si.
dá para pensar bastante, né? Ninguém verdadeiramente chegará às profundezas de si sem que saia das profundezas de si. Sem que se alcance através do outro. O encontro do homem com o seu semelhante é o seu ansiado encontro com Deus. Quem evita conviver jamais logrará viver em plenitude. O outro é a sua outra volta da chave, que por fim lhe descerra as portas do autoconhecimento. Pela boca de quem lhe fala e dos ouvidos de quem o ouve, o homem dialoga com Deus. Quando seus olhares se cruzam, vêm-se mutuamente. E quando se abraçam fraternalmente, se completam e se plenificam. O próximo passo, a dor. Quem mais incomoda a consciência do homem é quem lhe presta maiores benefícios. Difícil a gente aceitar isso, né? Mas é uma realidade. Quem lhe diz o que ele não quer ouvir. Quem o constrange a mudar. Quem lhe faz constantes provocações. Quem não lhe deixa esquecer o que se esforça por ignorar. Se não for incomodado, o homem é um ser que se acomoda com extrema facilidade. Por esse motivo, a dor que em múltiplas metamorfoses, num primeiro momento, o instiga a se retrair para depois se expandir e, afinal, se superar. A dor que, de uma forma voluntária ou involuntária, o próximo se lhe faz instrumento. Causa direta ou indireta das lágrimas que verte. A dor que lhe é ocasionada pelos que amam ou pelos que lhe são indiferentes, mas sempre a mesma dor, que mais lhe dói quanto mais lhe toca o cerne da alma. E por fim, o último passo, que é a omissão. Vamos refletir na nossa omissão em cima dessa lição aqui. O que se deixa de fazer é quase tão grave quanto o que se faz. Que dialética, né? O que se deixa de fazer é quase tão grave quanto o que se faz. Quase é força de expressão, porque muitas vezes o não agir é a forma mais contundente de ação. Os que nada fazem no bem são os maiores incentivadores do mal. Os omissos são os grandes responsáveis pelas tragédias que assolaram a humanidade ao longo da história. Foram os pusilânimes que permitiram a crucificação de Jesus Cristo. Herodes e Pilatos simplesmente agiram por eles. A passividade dos justos e dos bons ante a injustiça e a maldade revela que eles deixam de ser tão justos e bons quanto se supõe ou querem fazer supor. Nos lábios que a silenciam, a verdade tem seu túmulo. Humildade não significa encolhimento moral. Como diz no Evangelho de Mateus, nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas colocam-na sobre o candeeiro. Nesses 10 passos dá para a gente pensar bastante nas nossas vidas. Eu espero que você pense bastante, que tenha sido um incômodo para você essa reflexão. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha com quem você entende que pode ser compartilhada essa mensagem, para que a gente possa, da próxima vez, estar juntos, mais uma vez, refletindo com conteúdo de relevância para vocês. Muita paz no seu coração. Até logo.